Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje estamos dando continuidade à nossa leitura bíblica. Mas se você perdeu algum capítulo ou você está chegando agora no nosso canal, não se preocupe, porque todos os vídeos anteriores vai ficar na descrição desse vídeo, tá bom? Mas antes de começarmos, já deixa aí aquele like, se inscreva no nosso canal. Melhor você fazer isso agora antes que você esqueça, hein? Eu sei que é bem chato ficar pedindo isso em todos os vídeos, mas você não tem ideia de como isso nos ajuda. Para você não vai custar nada, mas para nós vai valer muito. Então pegue já a sua Bíblia, seu caderninho de anotação e bora para a leitura. É isso aí, bora para a leitura de Mateus capítulo 5. Nós estamos agora no Sermão do Monte. Esse sermão é um dos fatores centrais do Evangelho, um dos principais ensinamentos de Jesus. Por isso é que é de extrema importância que você leia e entenda e também coloque em prática tudo que vai ser ensinado aqui. Bora lá! Mateus capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa referência aqui sobre herdar a terra, você encontra ali no Salmo 37:11. Mas aí eu te pergunto, que terra seria essa? Será que aqui Jesus estaria falando do milênio? Vai anotando tudo aí, viu? Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia é um ato que se pratica de compaixão pelos mais necessitados e vulneráveis. Um ato de piedade e bondade. Versículo 8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguires, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui, meus irmãos, nós entramos numa parte de escatologia, onde Jesus está mostrando o futuro das coisas, que ele seria odiado e morto, e todo aquele que professasse o nome de Jesus também sofreria essas coisas. Versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Sempre seremos reconhecidos pelos homens pelas nossas obras, e se elas forem boas, Deus será glorificado pelas nossas ações. Então isso significa que a vida do cristão é dar bom testemunho. Versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Jesus nunca veio impor novas leis ou quebrar as regras de tudo aquilo que os profetas do passado falaram. Mas o seu papel foi de cumprir toda a lei em nosso lugar, porque isso para o homem era impossível. Bora lá, versículo 18. Porque em verdade vos digo que, até que os céus passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Aqui Jesus está dizendo que a lei permanece e deve ser cumprida até o final dos tempos,
uma referência ali de Apocalipse 21:1. E não se deve de maneira nenhuma tentar mudar o contexto da lei para se aplicar àquilo que os homens querem. Versículo 19. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. De que lei Jesus está se referindo aqui? Se ele não veio impor novas leis, mas cumprir, então essas leis que ele está dizendo é as leis do Antigo Testamento. Os fariseus conheciam toda a lei, mas não a aplicavam com justiça. E Jesus está ensinando os seus seguidores que a nossa justiça precisa ser maior que a dos fariseus, senão ninguém vai entrar no reino dos céus. Versículo 21, bora lá. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu no juízo. Essa referência você encontra em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Verso 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolarizar contra o seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Jesus está nos ensinando que devemos tomar o máximo de cuidado com as nossas palavras, principalmente nos momentos de ira. É lícito que a ira venha, mas cabe a cada um de nós saber controlá-la. Versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Veja que nem a sua oferta é válida diante de Deus se você estiver em pecado contra o seu irmão, sabia? Nós temos um vídeo que fala exatamente sobre esse tema. Se você quiser, eu vou deixar no card aqui para você aqui, tá bom? Versículo 25. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali enquanto não pagares o último centil. Aqui algumas linhas teológicas, como a Igreja Católica, usa esse versículo para tentar provar a teologia sobre o purgatório, aonde o texto mostra que depois de pagar a sua dívida, você receberia a liberdade da prisão, que nesse caso seria sair do tormento. Porém, o que nós vemos aqui é que Jesus está dando um exemplo terreno, onde o encarcerado só sairá da prisão se ele pagar a dívida ou ele cumprir toda a pena, assim como funciona nos dias de hoje. Porém, no cenário espiritual, nós vemos que é impossível ao homem pagar a sua dívida. É por isso que Jesus precisou morrer em nosso lugar, pagando a nossa dívida. Versículo 27. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Essa referência você encontra ali em Êxodo capítulo 20, verso 14. Versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Veja que Jesus está dando explicações de como devemos cumprir a lei, pois cobiça também é um pecado. Cobiçar significa desejar intensamente, até mesmo de uma forma obsessiva, aquilo que pertence a outra pessoa. Você não quer algo semelhante, você quer aquilo que você está desejando. Você quer aquele e não outro. Essa atitude já te coloca em adultério, porque você buscará com todas as suas forças conquistar aquilo que está desejando. Versículo 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar,
corta e tira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Jesus completa essa interpretação usando a simbologia dos olhos e das mãos. Então você percebe que esse sujeito já está em pecado? Sabemos que Jesus está usando o sentido figurado e não real, porque você não vai arrancar um dos seus olhos ou cortar algum dos seus membros. Mas devemos amputar espiritualmente qualquer membro que esteja nos levando ao pecado. Verso 31. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Essa referência você encontra ali em Deuteronômio, capítulo 24, verso do 1 ao 4. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Naquela época, meus irmãos, muitos homens deixavam as suas esposas por qualquer motivo, e ainda havia alguns que não lhe davam carta de divórcio. Isso fazia com que essa mulher ficasse ligada ao seu primeiro marido, fazendo com que ela cometesse adultério se ela fosse de outro homem. Veja que Jesus está restringindo o divórcio somente em caso de prostituição. Nós veremos melhor essa explicação quando nós chegarmos ali em Mateus capítulo 19. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, você já anota aí no seu caderninho aí, ó, divórcio, anota esse versículo e todos os outros que nós vamos ler daqui para frente. Que aí então você vai ficar bem inteirado sobre esse assunto. Versículo 33. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Essa referência você encontra ali em Êxodo capítulo 20, versículo 16. Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma, jurareis nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. A palavra perjúrio aqui tem por significado o falso testemunho. Isso é quando uma pessoa jura por algo que é maior do que ela, do que aquilo que ela está dizendo é verdade, sendo que ela mesma sabe que está mentindo. Jesus instrui que a palavra do cristão deve ser maior do que qualquer juramento, bem diferente do que ocorre nos dias de hoje. Mas antigamente, um juramento tinha um peso de valor imenso. Verso 38. Ouviste que foi dito: olho por olho e dente por dente. Essa referência você encontra em Êxodo capítulo 21, versículo 24. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. No Antigo Testamento se ensinava que aquilo que lhe foi feito deveria ser retribuído ao mesmo peso. E aqui Jesus está ensinando que devemos retribuir o mal com o bem. Verso 43. Ouviste que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Esta lei você encontra ali no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Porém, não traz a referência do término do texto que diz que nós devemos odiar os nossos inimigos. Talvez isso possa ter sido uma interpretação rabínica, mas todos os ouvintes ali sabiam perfeitamente o que Jesus estava falando. Verso 44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos.
Jesus está nos ensinando aqui que devemos ser semelhantes ao Pai, porque Deus dá o sol e a chuva, independente de quem seja a pessoa, sendo ela boa ou sendo ela má. Versículo 46. Pois, se amares os que vos amam, que galardão tereis? Não fazeis os publicanos também o mesmo? E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus traz a questão dos publicanos, os traidores da pátria, que amam como eles e saúdam como eles. Mas nós devemos ser perfeitos, mesmo que você não concorde com o seu inimigo, trate-o bem. E é isso aí, chegamos ao final de mais um capítulo. Me diz aí, o que você está achando desse novo formato? Você agora está entendendo o que você está lendo? Não queremos de maneira nenhuma deixar com que você fique com dúvidas, ok? Então qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários que a gente vai responder. Porque afinal é para que você entenda a Bíblia que nós iniciamos esse projeto. E não se esqueça, hein? Deixa aí aquele like, se inscreve no nosso canal e também compartilha esse vídeo com alguns dos seus amigos. Você não faz ideia de como isso nos ajuda. Então fique com Deus, um forte abraço e te espero, hein, no próximo capítulo.